do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos pré-adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, estamos iniciando uma nova jornada, um novo trimestre, o quarto trimestre da CPAD em 2022. Hoje nós vamos trabalhar aqui na classe dos pré-adolescentes sobre o seguinte assunto: sabe, os conselhos de provérbios para o pré-adolescente cristão. E na aula de hoje, lição de número 1, nós vamos trabalhar sobre a seguinte perspectiva: o bom conselho dos pais. E eu espero que o Senhor Jesus ministre também ao teu coração, aprendendo conosco nesse trimestre, para a glória de Deus. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus. Aproveita, coloca aí no comentário de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade. Eu quero te conhecer e saber onde essa aula está te alcançando para a glória de Deus. É claro que eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal disponível para você. Você encontra tudo isso no link na descrição desse vídeo e no canal também. Aproveita, faça uma visita, conheça os nossos trabalhos em Jesus. Eu espero muito que o Senhor te abençoe através dessa aula, para que você possa ministrar uma aula extraordinária para edificar os teus alunos na tua igreja, para a glória de Deus. Hoje nós estamos iniciando um novo trimestre, uma nova jornada com vocês, o quarto trimestre da CPAD, aqui na classe dos pré-adolescentes. Vamos trabalhar sobre esse tema. Sabe, os conselhos de provérbios para o pré-adolescente cristão. A lição de número 1 procura trabalhar conosco hoje sobre o seguinte assunto: o bom conselho dos pais. Para você iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição traz para a gente. A primeira delas está na leitura bíblica da lição, que destaca o seguinte: em Provérbios, capítulo 1, versículo 8 e 9, você precisa ler esse texto, Provérbios 4, 1 e Provérbios 6, 20. Apresenta também o que está escrito na Bíblia, ou seja, no que a Bíblia diz. E isso está localizado, então, em Provérbios, capítulo 1, versículo 8. Leia esses textos compassadamente com os teus alunos e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Se você deseja saber qual o dia da postagem das minhas aulas aqui da classe dos pré-adolescentes, lembra que eu sempre posto aula de segunda a sexta-feira aqui no canal ao meio-dia. E toda sexta-feira ao meio-dia é o dia especial da classe dos pré-adolescentes e eu conto com vocês por aqui com a gente, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Eu sempre posto as aulas antecipadamente, um período que dá para você preparar a tua aula, para você ministrar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja uma aula extraordinária para a glória de Cristo. Então, toda sexta ao meio-dia eu te aguardo por aqui na classe dos pré-adolescentes para a glória de Deus. Nesse trimestre, a nossa abordagem bíblica passa especialmente pelo livro de Provérbios. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o livro de Provérbios ele ocupa um espaço na Bíblia. E ele ocupa a cadeia dos livros poéticos, os livros sapienciais do Antigo Testamento. Que livros são esses? O livro de Jó entra nessa classificação, Salmos, Provérbios, nós vamos ter também Eclesiastes e nós vamos ter também Cantar de Salomão. A nossa análise nesse trimestre procura trazer uma abordagem bíblica para você que é pré-adolescente em Jesus, para o teu aluno também crescer em Cristo, aprendendo a partir dos conselhos que vão estar presentes no livro de Provérbios. Em primeiro lugar, nós precisamos ter a visão sobre o livro de Provérbios. Do capítulo 1 ao 24, nós entendemos que o autor do livro de Provérbios foi Salomão, só que Provérbios possui, então, 31 capítulos. Os demais capítulos, nós vamos ter, por exemplo, o capítulo 30, que foi escrito por Agur. Nós vamos ter o capítulo 31, que foi escrito por Lemuel. Então, à luz das escrituras, nós vamos perceber essa perspectiva, que tem uma contribuição aqui de outros autores também no livro de Provérbios.
Os demais capítulos que não citei são provérbios anônimos. À luz das escrituras, nós vamos perceber que o próprio Salomão ele escreveu mais de 3.000 provérbios. E apenas 800 provérbios estão incluídos, estão presentes no livro de provérbios que nós temos na Bíblia. Hoje nós vamos aprender especialmente sobre a riqueza desse texto. E vamos aprender sobre os conselhos dados de um pai para um filho, que é exatamente a primeira parte do texto de provérbios. Eu espero muito ajudar você compreendendo a respeito desse livro durante esse trimestre e na nossa jornada aqui no canal. E se eu já estou contribuindo com você, aproveita, se inscreve no canal se você está chegando por aqui, coloca o nome da tua cidade, de onde você está me assistindo. E o primeiro ponto da nossa ministração trata então sobre o seguinte assunto. Dizem, se o conselho fosse bom. A palavra provérbio, ela vem do termo latim, provérbio. Dividindo essa palavra, a palavra pro traz essa ideia de antes. E verbium traz essa compreensão de palavra. Ou seja, significa assim, antes da palavra. Esse é o termo para provérbio. No grego, a palavra provérbio vem então do termo paroimia, que traz essa compreensão do significado de comparação. Então, à luz das escrituras, nós vamos aprender a respeito de comparações, de algo semelhante, que nos trazem, então, orientações. E à luz também dessa lição, nós vamos compreender os bons conselhos dados de um pai para um filho a partir da perspectiva de Provérbios. Dentro dessa visão, nós vamos aprender que Provérbios traz para a gente uma compreensão muito rica à luz da palavra de Deus. E essa compreensão, então, nos revelam bons conselhos. E você já pode apresentar para os teus alunos Provérbios capítulo 1, versículo 1 ao 6, em classe, em sala de aula. Para avançar, o primeiro subtópico trata então sobre o seguinte argumento. O bom conselho ele não tem preço. Quando nós estudamos Provérbios, nós vamos descrever e aprender muito bem que Provérbios traz uma comparação muito próxima de algo para nos trazer uma lição. E quando nós aprendemos sobre bons conselhos e entendemos que um bom conselho ele não tem preço, à luz da Bíblia, nós vamos aprender que esses bons conselhos são ricos. Observe o que está escrito em Provérbios 17:3. Você vai perceber essa comparação. Essa comparação traz então uma perspectiva muito forte a respeito de Provérbios. Observe o que Provérbios 17:3 diz. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Há uma comparação de palavras aqui antes para descrever que o Senhor prova os corações. O livro de Provérbios ele é uma coletânea de orientações, é uma coletânea de conselhos. Nós vamos perceber também que o próprio Salomão ele recebeu conselhos dados pelo seu pai Davi, passados pela sabedoria de Davi, recebida da parte de Deus, para orientá-lo a ser um servo em Israel. Você vai ver isso lá em 1 Reis, capítulo 3, versículos 10 ao 12. E dentro dessa perspectiva, você vai perceber também que o próprio Salomão coloca isso em prática na sua vida. Ele toma os conselhos do seu pai, ele leva isso adiante, e em Provérbios ele traz uma perspectiva muito legal e sensacional sobre esses conselhos. Qual é a pegada aqui? Nós estamos aprendendo e nós devemos também escutar os bons conselhos dos nossos pais e colocar isso em prática na nossa vida, como o próprio Salomão fez, escutando o seu pai Davi. O segundo subtópico trata então sobre outro argumento importante que você precisa descrever em sala de aula, guardando-se dos maus conselhos. Além de Provérbios apresentar bons conselhos na sua literatura, em Provérbios nós vamos aprender alguns cuidados que nós precisamos ter. O primeiro cuidado é a respeito dos maus conselhos. Você vai perceber também Provérbios ensinando, em segundo lugar, sobre o cuidado de se envolver com pessoas que andam pelos caminhos maus. Provérbios também vai nos ensinar a respeito dos relacionamentos. Provérbios também vai nos ensinar a respeito de ter uma vida próspera e uma vida abençoada. E Provérbios também vai nos ensinar a respeito de ter uma vida íntima com Deus. Mas Provérbios também nos ensina a respeito de não sermos preguiçosos, a respeito de não andarmos pelo caminho mau e de nos afastarmos da presença do Senhor.
Observe, então Provérbios traz bons conselhos para que você possa ser, então, uma pessoa bem-sucedida para a glória de Deus. Avançando, já esperando te ajudar em sala de aula, o terceiro subtópico trata, então, sobre Deus que tem um conselho bom para você. Os melhores conselhos que nós podemos receber são baseados na palavra de Deus. Daí esses conselhos vêm da parte de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, fundamenta então que os melhores conselhos para a vida do adolescente cristão está então fundamentado na palavra. Por isso é importante ouvir esses conselhos. Você pode pegar Provérbios 4:13, que a própria lição traz para a gente, Provérbios 19, 20 e 21 e Provérbios 20, 18. Se nós obedecermos a palavra, nós então teremos uma vida virtuosa, abençoada, que agrade a Deus. Observe Provérbios 12, versículos 5 e 6. Quando nós analisamos a Bíblia, nós vamos perceber que a Bíblia ela traz bons conselhos para a gente. Então, à luz de Provérbios, nós entendemos que a verdadeira sabedoria, que o melhor conselho que nós podemos retirar e colocar em prática na nossa vida, parte da palavra de Deus. Você pode ler também Salmos 1, versículo 1, porque se encaixa com essa linha de pensamento, especialmente de conselhos bons. Então, à luz da Escritura, nós vamos entender que a palavra, ela nos guia, que a palavra, ela nos orienta, que a palavra nos ajuda a nos aproximar de Deus, que a palavra nos abençoa para termos uma vida feliz. Eu espero muito estar ajudando você hoje em sala de aula. Se eu estou contribuindo com vocês, se essa aula já está edificando você também, por gentileza, deixa aí no comentário. Se inscreve também, deixa teu likezinho ou envia essa aula para alguém ser edificado em Jesus. O segundo ponto trata então sobre o seguinte argumento já para a gente poder avançar. Meus pais sabem o que é melhor para mim. O livro de Provérbios traz para a gente outra perspectiva. Os conselhos dos pais são relevantes. A orientação paterna, ela deve ser considerada. Leia Provérbios 1:8. Então, Provérbios nos ensina a sermos obedientes aos nossos pais, a honrar aqueles que nos abençoaram, cuidando da gente e nos dando também a vida. À luz da Escritura, nós aprendemos que os pais devem ser honrados. E, ao mesmo tempo, eles têm a capacidade de nos aconselhar sabendo o que é melhor para você. Dentro dessa questão, o primeiro subtópico trata então sobre o seguinte argumento. Os pais têm experiência de vida. Provérbios traz para a gente essa perspectiva que os pais, eles têm uma experiência de vida. Se você analisar do capítulo 1 ao 6 de Provérbios, você vai perceber que Salomão traz uma perspectiva muito forte de uma pessoa experiente, trazendo um conselho para um jovem, para uma pessoa mais nova. Nessa perspectiva, nós aprendemos aqui na lição que os pais, eles já passaram por experiências e a partir dessas experiências, então, eles nos ensinam sobre o caminho que nós devemos andar. Olha o que está escrito em Provérbios 22:6. Trazendo essa perspectiva também, nós entendemos que Provérbios aponta para nós o melhor caminho. E os pais têm essa capacidade, então, de aconselhar os filhos a andar pelo caminho reto para a glória de Deus. O segundo subtópico trata, então, sobre o seguinte assunto. Os pais têm os melhores conselhos. À luz da Escritura, se você pegar só o livro de Provérbios, você vai perceber que os pais têm os melhores conselhos. E os conselhos dos pais são melhores do que os conselhos dos amigos, daqueles que estão perto da gente. Os pais trazem os melhores conselhos, nos orientando porque conseguem enxergar mais longe. À luz de Provérbios, você vai perceber essa questão. Em Provérbios, nós vamos aprender muito bem que há uma preservação aqui para orientar o jovem a não pecar, a não se afastar da presença de Deus. O temor à sabedoria e à palavra de Deus também está fundamentado no livro de Provérbios. Daí a necessidade de nós compreendermos esse conselho. Provérbios apresenta para a gente um propósito fundamental. Qual é o propósito? De infundir no coração do jovem cristão a sabedoria, a descrição nos homens, especialmente no caso mais simples até o caso mais experiente de vida. Provérbios traz para a gente essa riqueza.
Observe o que está escrito em Provérbios, do capítulo 1, versículo 1 ao 4. Salomão ele se revela como filho de Davi, alguém que recebeu conselhos do seu pai para aquele momento. E isso traz essa perspectiva para a gente também. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, nós vamos abordar sobre o seguinte assunto. Deus também usa pessoas sábias para nos aconselhar. A Bíblia também descreve que Deus também levanta pessoas sábias, pessoas experientes, homens e mulheres de Deus para nos aconselhar. A Bíblia descreve que esses aconselhamentos também podem ser tratados por pessoas espirituais, experientes. Por exemplo, o nosso pastor, o nosso líder do grupo de adolescentes, a liderança também traz conselhos muito abençoadores para você. A própria igreja, onde tem pessoas de oração, pessoas que se envolvem com a presença do Senhor, se dedicam a ela, também podem trazer conselhos relevantes também para a tua vida, para que você alcance a maturidade cristã. Quando você analisa o texto de Provérbios, você vai perceber que Provérbios aponta para a conduta prática do homem, a conduta diária, o nosso dia a dia, e cuidar para que essa conduta diária seja guiada na sabedoria do Senhor, para que seja então formado em você um caráter de homem e de mulher de Deus, guiado pela palavra, guiado pela Escritura. Em terceiro e último lugar, para a gente fechar a aula de hoje, o terceiro ponto trata então sobre o seguinte argumento: honrar os pais é uma questão de obediência a Deus. Se eu já estou te ajudando até aqui, se essa aula está edificando você, tira uma foto, me marca no Instagram assistindo a aula, para a glória e honra do Senhor. Nesse terceiro ponto, nós vamos entender que Provérbios também traz uma grande relevância e importância também de honrar os nossos pais para a glória de Deus. Honrar aqueles que cuidaram de nós para a glória de Deus. E honrá-los exaltando a Deus pelo fato desse cuidado generoso do Senhor em nos dar e permitir que nós fazemos parte, então, de uma família. O primeiro subtópico trata aqui no terceiro ponto sobre o seguinte assunto: aconselhar é uma atitude amorosa dos pais. Os pais que amam seus filhos aconselham seus filhos para um crescimento, para a maturidade cristã, à luz da Escritura. O próprio Paulo, lá na frente, lá em Efésios, capítulo 6, versículo 1 e 2, traz essa orientação. Um pai amoroso, uma mãe amorosa, sempre vai querer o bem do seu filho. E quando você analisa Provérbios, você vai perceber uma pessoa experiente, um pai que traz uma perspectiva sensacional para esse crescimento, para que o jovem, então, possa ter um bom senso. Há um detalhe que eu quero destacar para você. Muitos teóricos biblicistas acreditam que esse texto de Provérbios foi escrito quando Salomão já estava com a idade mais avançada, mais sábia, com os cabelos brancos, em outras palavras, para poder orientar os jovens a crescer, a ter uma sabedoria da parte de Deus de forma amorosa. Pega isso e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. O segundo subtópico trata então sobre o seguinte argumento aqui nesse terceiro ponto: o que significa honrar e obedecer aos pais? À luz de Provérbios, honrar e obedecer aos pais significa honrar e obedecer a palavra de Deus, ser fiéis e obedecer não somente os pais, mas ao mesmo tempo sendo obedientes à palavra de Deus, honrando os seus pais. Você vai ver isso em Efésios, capítulo 6, versículo 1 ao 3, como um exemplo maravilhoso de honrar os pais. Em Provérbios, nós vemos essa riqueza, dessa empatia sendo apresentada aqui por um pai experiente aos seus filhos. Daí a necessidade de nós entendermos que a nossa família, que a nossa casa nos ajuda a crescer e nos aproximar de Deus. Dentro dessa perspectiva, analisando Provérbios, você vai ver que Provérbios traz conselhos práticos e esses conselhos também nos ajudam a exaltar a Deus honrando os nossos pais, agradecendo, demonstrando a nossa gratidão, a nossa responsabilidade, a nossa verdade, exaltando a Cristo e colocando em prática o que aprendemos com eles. Para fechar a aula, terceiro e último subtópico, destaca o seguinte assunto: honrar os pais deve ser permanente.
Para fechar a aula, o terceiro e último subtópico destaca o seguinte assunto aqui na lição: a honra aos pais deve ser então permanente. Provérbios traz uma perspectiva para a gente sobre a necessidade de honrar os nossos pais, fundamentado também em Êxodo capítulo 20, versículo 12, que é a responsabilidade dos filhos honrar os pais, porque é mandamento do Senhor. Provérbios também traz uma perspectiva sensacional em descrever, à luz da palavra, a necessidade de obedecer, honrando e exaltando a Cristo. Olha que riqueza nós temos aqui. Crescendo em intimidade, avançando em intimidade. E nessa intimidade também nós vamos aprendendo do Senhor. Eu espero muito que essa aula possa ter edificado você e que você venha aprender um pouco mais da palavra, mergulhando em Provérbios para a glória de Cristo. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a tua vida, por gentileza, tira uma foto, me marca no Instagram também, acompanha a gente no nosso Ministério Pastoral. Se você puder, tira uma foto desse povo bonito, ministrando a aula da Escola Bíblica Dominical. Eu quero te conhecer essa classe abençoada. Para quem você ministra para a glória de Deus, me marca no Instagram que eu vou ter o prazer de repostar também. Se você deseja saber qual é o dia das nossas ministrações, o dia que eu posto a aula aqui da classe dos pré-adolescentes, lembra que eu sempre posto aula de segunda a sexta-feira ao meio-dia. Mas toda sexta-feira é o dia especial da classe dos adolescentes. Eu sempre posto as aulas antecipadamente, para que você possa ter então acesso a esse conteúdo, ao material, para preparar a tua aula, para que você possa ministrar uma aula extraordinária na Escola Bíblica Dominical da tua igreja, para a glória de Deus. Então, toda sexta eu te aguardo por aqui. E se você está afastado de Cristo, olha, a hora de voltar para Jesus agora. Você pode fazer isso deixando no comentário abaixo: eu quero Jesus, nós vamos orar por você. É um prazer enorme apresentar para você que Deus se revela também como o Pai amoroso e te ama e tem um plano para a sua vida também. Como dica de leitura, eu quero apresentar 2 textos para você ter um conhecimento melhor sobre o texto de Provérbios. Esse texto do pastor Hernandes Dias Lopes sobre Provérbios, esse material é muito legal, vai te ajudar a crescer em Cristo. Também quero indicar para você esse material, Panorama do Antigo Testamento, Introdução ao Antigo Testamento, do Raymond Tiller, da editora Vida Nova. Esse material é muito bom e pode trazer uma perspectiva muito legal sobre o texto de Provérbios, especialmente a sua visão histórica. E nós vamos tentar trabalhar isso aqui com vocês no decorrer das lições. Eu te aguardo por aqui na próxima lição, a lição de número 2, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: sobre as falsas amizades. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.